Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui a mais um Café Cultural, mais uma vez que a gente abre microfones e câmeras para bater um papo sobre esse mundo maravilhoso da cultura, das artes. E hoje eu tenho certeza vai ser um bate-papo fantástico, porque esse meu mais novo amigo, Paulo, ele tem muita coisa boa para contar para a gente, tanto de um lado do universo cinema, do universo da literatura, ou seja, vai ser um bate-papo super legal. Mas eu não quero falar muito, eu quero mais é que o Paulo fale. Então, Paulo, antes de mais nada, super obrigado por estar aqui presente com a gente. E a primeira pergunta que eu sempre faço é a mesma para todo mundo, independente da fama, independente da conta corrente, a gente faz a mesma coisa aqui. Quem é Paulo Nascimento por Paulo Nascimento? Bom, bela pergunta para começar, já com storyline, uma resposta curta. É um contador de histórias, independente de como sejam contadas essas histórias. Isso vem da minha origem, da minha infância, do tempo que a minha mãe contava histórias quando eu não sabia nem ler. Ela lia livros para mim e para os meus irmãos, e aí eu fui viciado nisso e decidi que ia ser um contador de histórias. Aí, se era teatro, se era cinema, se era livro, tudo a ordem não interessava. E aos poucos as coisas foram acontecendo. O cinema veio antes, por incrível que pareça, né, que é das coisas mais complexas que tem de fazer. Verdade, e meu amigo, verdade. A literatura veio agora quando eu vi que na pandemia ali que eu comecei a ver a liberdade que o escrever um livro tem em relação a produzir um filme, né, ou uma série. O livro de todas as formas de contar história, para mim, é o jeito mais natural, onde você pode... As regras são muito menores do que qualquer outra. Então, foi por isso que virei esse contador de histórias ao longo da vida. E, na verdade, né, Paulo, você falou muito bem. A escrita, vamos dizer assim, ela depende basicamente de você. Ou seja, é a tua inspiração, é o teu tempo, é a tua dedicação. O cinema, acho que tem todo um charme, tem toda alguma coisa muito legal, mas você aliar a questão da escrita, porque tem que ter um roteiro, mas a imagem, né, é algo muito mais complicado. Você achar a imagem que vai caber naquela escrita, né? Só o livro você pode fazer sem preocupação se vai ou não virar filme. Não, e independente disso, como eu escrevo meus roteiros, dirijo e produzo, não tem como não ter uma autocensura natural o tempo todo, porque, por exemplo, eu estou escrevendo agora sob encomenda uma história de terror. Nunca escrevi o meu primeiro roteiro de terror. Cara, eu tenho um colaborador que o cara entende tudo de estrutura, o Flávio, ele trabalhou nos Estados Unidos e tudo de filme de terror. Mas eu começo a ver as ideias dele cortar. Eu me sinto mal fazendo isso, mas eu sei que aquilo ali não vai ser possível na hora de filmar com um orçamento brasileiro, entende? Então, o legal é isso. O livro é a primeira vez que o criador não tem orçamento. Você pode trabalhar sem orçamento. Você pode trabalhar com o que eu quero. Aí, no meu outro livro, O Cães da Amazônia, eu viajei tanto no livro que é impossível fazer um filme. Ninguém quis fazer o filme. Porque o orçamento, assim, caminhão explode e não sei o quê. Os caras, sim, legal, com que dinheiro vai fazer isso, né? Então, claro, no caso do Pai das Fake News, agora, ele é uma história mais enxuta, que se passa muito em bastidores, mas é um acaso. Mas o livro, na hora de escrever, eu escrevi totalmente livre de qualquer amarra de produção, de tudo, né? E o roteiro, hoje em dia, não tem. O cara que fizer isso sem pensar, não vai adiante, né? Então... eu estava justamente outro dia entrevistando uma dupla que tá soltando até um curta-metragem muito legal aqui em São Paulo, e conversando com a menina, que é uma roteirista fantástica, e ela falou, eu não sei escrever livro, eu sei escrever roteiro. Eu falei, mas qual a diferença? Ela falou, não, eu tenho que pensar na ação. Tudo que eu escrevo, eu tenho que ver. E em vendo, eu tenho que saber que pode ser filmado. Se não puder ser filmado, já não vai nem para o papel. Mas isso é muito louco, cara, porque, por exemplo, o Pai das Fake News, a gente já fez, está terminando a adaptação para cinema. Tá. Eu mesmo que escrevi, me surpreendia, quando estava trabalhando na adaptação, o quanto é difícil, porque
sair, porque o que acontece? O livro, ele acontece muito na cabeça do personagem, dentro. Tá. E o filme é exatamente isso que você contou aí. É o filme, ou você vê, ou então não existe, né? Então, na hora que eu comecei a ver, eu comecei, cara, como eu botei coisas que acontecem dentro da cabeça do personagem principal, do Ben, e não acontece, e depois para transpor isso para o filme é impossível. É muito complicado. E por isso que eu digo que é mais fácil. Essa liberdade não é fácil, é mais livre. Você conseguir, assim, eu escrevo, tá tudo dentro da cabeça do personagem. Então, é muito mais tranquilo de expressar aquilo que a gente está querendo contar naquela hora do que quando você tem que ter uma imagem para contar aquilo, né? É complicado, é complicado. Paulo, essa tua obra, O Pai das Fake News. Eu, como jornalista que sou, eu tenho uma aversão a fake news, algo assim, chega a me dar brotoeja, só de ouvir falar esse termo. Mas é inegável que talvez seja o maior mal da atualidade sejam as fake news, né? Seja o fato de as pessoas usarem a liberdade que as redes sociais, que um celular dá, onde todo mundo pode virar um repórter, todo mundo tem o direito de passar uma informação, a pessoa passa o que ela quer, independente da consequência dessa informação. Fake news, sem dúvida alguma, talvez seja acho que esse século nem bem começou, mas já podemos falar que é o mal do século, né? Concordo plenamente com você, porque eu digo que esse meu livro é uma forma minúscula do meu jeito de homenagear o jornalismo profissional. Eu não sou jornalista, tá. Eu fiz comunicação, mas fiz na área eu estudei em Santa Maria, eu sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Que delícia. Fiz rádio e TV, na época existia, 300 anos atrás. Mas se as pessoas terminarem de ler o livro com a conclusão do quanto elas são os vetores das fake news, elas vão entender muito melhor a importância do jornalismo profissional. Porque a questão da fake news, eu digo que o meu livro virou quase uma comédia em determinados momentos, porque é tão absurdo e tão real ao mesmo tempo, que a pessoa que estiver lendo vai dizer, vai rir, porque tem horas assim, tipo, o que é a história? É um marqueteiro hiper profissional, que é o Benny, que fez a campanha do Trump, fez o Brexit, e ele é ficcional, e ele faz um acordo, ele vem para um país imaginário na América Latina para fazer uma campanha em 2018, onde ele vai implementar toda a técnica dele de pós-verdades, que os caras, os marqueteiros, eles não usam a fake news jamais, é ofensivo. Não, nunca, de forma alguma. Que é a mesma coisa. E as pós-verdades que ele usou já na campanha do Brexit e que ele usou na campanha do Trump. A campanha do Trump chega a ter índices de 85% de fake news em relação às verdades, né? Pós-verdade. E esse cara faz um acordo com uma editora de lançar um livro, ele quer lançar o livro e a editora diz, não tem como lançar usando os nomes de verdade, nós vamos ser processados. Então ele faz um acordo onde todos os nomes são fictícios. E ele fica puto com isso e ele mesmo vai criticando a editora ao longo do livro, dizendo, tudo bem, mas eu fiz isso, senão você não estaria lendo esse livro. E aí, quanto mais ele mente os nomes, mais a gente percebe quem são, entende? Isso que eu digo, tem esse elemento. Mas o Benny, ele acredita na ciência. E é uma coisa incrível. Assim, o que eu pesquisei, eu digo que o livro ele é ficcional, eu não tenho compromisso com a verdade, eu não tenho compromisso jornalístico, eu não tenho compromisso de documentarista, de nada. Ele é ficcional. O livro começa, tem duas introduções, uma minha e uma do Benny. Uma minha dizendo, olha só, esse cara aí, eu não sei se ele existe, eu não quero me comprometer, papapá. Depois é o Benny dizendo, eu resolvi fazer esse livro por isso. Então, eu até queria assinar com o Benny, mas aí o pessoal da editora achou que ia dar uma confusão muito grande. Já é meio confuso isso. Já é confuso, naturalmente. Porque os caras que é o pai das fake news, às vezes parece que o Paulo Nascimento, o pai das fake news. Não é eu, gente. Por favor, gente, não, né? Vamos deixar bem claro isso. Você cria um personagem tão real que o público começa a achar que é você, né? Não, vamos separar. Mas então a história toda é sobre o quanto isso é ciência. Ele faz uma explicação no livro
dentro do possível, dentro de um livro que não é técnico, como surgem, como isso surgiu, como é que foram... Porque a coisa começa lá, né? A gente fala hoje, ela é o mal do século, porque a fake news, além da fake news que as pessoas transmitem, tem a fake news das redes sociais. Quer dizer, eu sempre digo o que eu vejo de cara que entra num avião e tira uma foto com a classe executiva no fundo, depois vai lá para 29B, apertado no voo, mas dá a entender que ele estava na classe executiva, e assim vai. Você vê hoje as pessoas nas redes sociais, elas são uma fake news, elas não são elas, em sua grande maioria, né? Então, mas isso tudo começou lá, e o Benny cita isso no livro, com Goebbels, na época da Alemanha nazista, quando começou, e ele foi dos mais geniais. Ele criou fake news que fizeram o que fizeram, para o mal no sentido total, mas foi um gênio do mal. Sem dúvida, não, sem dúvida. E aí eles tinham a coisa da transmissão, né? De largar rádios, que eles inventaram os rádios populares, aqueles que cada casa recebia um radinho. No fundo, a intenção era... Imagina se o Goebbels tivesse hoje com a internet. Tivesse um WhatsApp na mão do Goebbels, gente, eu acho que a Alemanha tinha vencido a guerra. A Alemanha estaria hoje dominando. Teria vencido a guerra, não resta a menor dúvida. Mas o que ele trata é como ciência, porque tem muito do comportamento humano nisso, né? O porquê que a pessoa recebe uma fake news com 98% de certeza que é falsa e repassa. É a sensação de que você está dando uma notícia nova para o teu vizinho, para o teu cunhado, para não sei o quê, uma notícia nova que só você tem. E você repassa a obrigação de checar isso. Porque se o cara disser, pô, mas isso é mentira. Sério? Quando eu recebi, eu te passei. Entende? Eu não sei, eu achei interessante. A famosa desculpa de achar interessante. É uma sensação de poder. E a outra coisa que é o básico da fake news, é que quando você começa a ler na imprensa real aquilo que você não gostaria de estar lendo, porque está contrariando aquilo que você pensa, tipo, sei lá, você é um cara que todos os preconceitos que vieram nos últimos 4 anos aí à tona, o cara é racista, ou não sei o quê, e aí começa a ver que o mundo todo está se voltando contra isso, ele prefere ler aquilo que fala o que ele pensa. E a fake news, ela é direcionada justamente para isso. Você cria um fato, depois você cria a tradução daquele fato do jeito que a pessoa gostaria de ouvir. Você vai muito nesses 20, 30%, começa com essa base de 20, 30% que tem o Brasil, que tem os Estados Unidos, e aí vai crescendo, né? Vai crescendo. A fake news também aposta na divisão, é um dos elementos básicos da fake news, é a divisão entre as famílias. O Brasil nunca teve tanta família que não se fala metade com outros. Natais passaram a ser uma cena de terror, porque muita gente irmãos não falando um com o outro, né? Depois, nesses últimos 4 anos. Então, a coisa é muito grave. É o mal do século mesmo. Você definiu de uma forma muito, muito clara o que é a fake news. Ela não é uma coisa pertence aos outros, pertence a nós, e é uma doença. Eu acho que o pior de tudo, Paulo, é que a fake news, como o nome mesmo já coloca, ela pode ser uma mentira. Mas, assim, ela desperta uma verdade, a verdade de cada pessoa. Eu acho que o grande show de quem sabe mexer com isso tudo, de quem sabe, quer dizer, ele falou, que nem vai de um Benny da vida, ou seja, sabe, a grande expertise disso tudo é fazer com que a fake news desperte a verdade, nem que seja em uma pessoa. Mas, assim, você tem essa verdade. Você, não o Paulo, por favor, e muito menos eu, e muito menos você que está nos assistindo, mas, assim, você é racista. Ou seja, então uma fake news que mostre esse lado vai te despertar essa sua verdade. Você é homofóbico. Então, quer dizer, existe uma fake news bem colocada vai despertar esta sua verdade. Por isso que tem gente que se sente bem com a fake news. Justamente por isso que você falou. Por que você passa? Porque eu achei que era bom, eu achei que era verdade. Não, ela trouxe para você um sentimento de, poxa vida, eu sou isso daí que está aí. Ou seja, trouxe a sua verdade, o quanto que você, na verdade, é ruim, o quanto que você tem disso. A fake news traz a sua verdade e aí expõe.
Virou um Exatamente. papo meio psicológico isso aqui, né? Meio terapêutico, mas tudo bem. Mas é total, mas é psicológico. A ciência da pós-verdade, ela é o que, se você pegar tem várias publicações internacionais sobre isso, ela é totalmente em cima do lado da manipulação psicológica das pessoas. E é bem isso que você falou. O cara, ele desperta aquilo que ele tinha vergonha de botar para fora e agregando uma justificativa, que é o que mais que era o que todo mundo queria, né? Que era só o que as pessoas queriam, essa justificativa. Exatamente. Exatamente. Aí eu lembro de uma fake news que eu vi há pouco tempo, que era os caras era um dia que era o que dizia que o Haddad estava dando bolsa travesti. Os caras lançaram bolsa travesti. Na verdade, era um evento que o Haddad foi de proteção em 2000, sei lá, 14, 15, que tinha ido que era um negócio de proteção à agressão que os travestis estavam recebendo nas ruas, e os caras criaram um fato novo. Aí o cara pega aquilo ali e diz, viu, olha aqui, ó, se você quer, você sabia, é que nem a fake news dos presidiários, né, que os presidiários ganham 3 mil por mês e não sei o quê. As coisas vão indo, e aí entra o Goebbels, né? Vai virando, repetido, vai virando a verdade. E mais, o cara tem a notícia ali para chegar no almoço de domingo e dizer pro cunhado, dizer, olha só, viu aquilo que eu te falava? Tá aqui, ó, tá comprovado, isso aqui é notícia. Aí a notícia normalmente é diário do Tocantins, um jornal que não existe, entende? Diário de Purunguva do Norte, né? Não, sempre tá tem que ter uma fonte. O segredo da fake news é ter uma fonte. Só que a fonte é a mais absurda do mundo. E ninguém para dizer, quando diz, mas onde é que é esse diário de Tocantins? Pois é. Aí a pessoa já fica furiosa e já diz, sim, eu só posso acreditar na Folha de São Paulo, no Globo, no Estadão. Então, perfeito. Não existe outra imprensa. Não existe outra imprensa, né? E aí fala assim, você só acredita na Globo, mas eu não assisto Globo. E aí, assim, a própria Rede Globo, tenho vários amigos que trabalham na Rede Globo, assim, o que a Globo perdeu de telespectadores, porque assim, não, porque a Globo só dá notícia ruim. Assim, como que a Globo só dá notícia ruim? A Globo dá notícia, ponto. A notícia ruim ou não é um detalhe da coisa que acontece. Assim, é famoso assim, né? Não sei quantos aviões decolam por dia, mas isso nunca é notícia. Agora, um caiu, é a notícia, né? Claro. É fora do normal. Agora, Paulo, quando é que você começou a escrever O Pai da Fake News? E quanto tempo que levou a escrita do livro? Pois então, isso é uma história muito maluca, porque eu comecei na pandemia. A pandemia, eu fiz uma poupança. Eu digo, cara, vai ser esse tempo, sabe lá quanto tempo vai durar, e eu trabalhei mais na pandemia do que normalmente. Eu escrevi roteiro, escrevi tudo que eu tô. E as pessoas chegam agora e dizem, lançou um livro em dezembro, tá lançando outro agora. Eu digo, não, mas eu não escrevi nesse período, né? Claro. Mas quando eu escrevi durante a pandemia, mas não terminei. Aí falei com a editora, a gente achou que o momento não era o mais apropriado para lançar o livro, né? E fomos, fui ajustando, e aí os fatos no Brasil é incrível, né? Porque não dá fôlego, né? Quando você começa a ajustar uma coisa, vem outra, e vem outra, e vem outra. Aí eu fui até que no final do ano passado a editora fez ajustes de novo, e todos os ajustes viraram meio que piadas internas. Assim, o livro fala, o Beni fala que a editora não teve coragem de lançar na época, agora está lançando, então por isso que eu tive que reescrever determinadas coisas. Tudo vira piada no sentido de realidade mesmo. E aí o livro foi sendo finalizado até o início até janeiro desse ano, mas ele demorou esse período de 20, 21 e 22. Não que eu demorasse os 3 anos para escrever o livro, mas eu tive que ir ajustando. E é bom as pessoas comprarem logo, que daqui a pouco... daqui a pouco está defasado. Daqui a pouco está defasado. É um negócio louco. Assim, ele vira um registro de uma época, né? Mas é muito difícil no Brasil fazer ficção. Isso é uma piada que a gente fazia anos atrás e hoje a coisa é uma realidade. Assim, toda ficção que se faz nos dias de hoje é perigosa, porque dali a pouco ela já não... Eu sei de casos assim de gente que escreveu enaltecendo uma pessoa, essa pessoa dali a 2, 3 meses
comete uma pessoa Sim. conhecida, comete algo Sim. absurdo, né? E aí você tá com a tua série no meio do caminho, né? Não, isso vale para tudo, isso vale até para post em Facebook, em Instagram. Você teve que rever, quanta gente tem que pegar. Não, deixa eu pegar meu histórico aqui, que eu fiz lá em 2000 e sei lá, em 8, eu fiz um post que, nossa, olha que pessoa maravilhosa. Ela foi pega com a boca na botija, foi pega com um caminhão de criancinha. Daí você fala assim, não dá. O ser humano é. Não dá para elogiar, não dá para elogiar. E fora quando a gente acerta do lado contrário. Vou te dar um exemplo agora. Eu fiz uma série chamada Chuteira Preta, que está no Prime Box Brasil e na Amazon. E a primeira temporada era sobre a corrupção no futebol, papapá. E a segunda temporada, que a gente filmou há 1 ano e meio, e estreia em julho agora, é sobre jogos ilegais. O nome é Chuteira Preta, Jogos Ilegais. A gente fez tudo. Durante a pandemia, uma máfia russa resolve organizar jogos ilegais para transmitir para apostas na internet. E aí os caras resolvem fazer jogos numa fazenda. Cara, nunca foi tão atual. E eu fiz há 1 ano e meio, escrevi há 2, e agora no lançamento em julho, né? O próprio pai das fake news também, as fake news nunca tiveram tanto na mídia como esses últimos meses, né? Então, a brincadeira da galera aqui é que eu virei mãe de Ná, mas na verdade é que o negócio foi uma coincidência de fatores que chegou a isso, né? Parece que a gente saiu correndo, viu a notícia no jornal e lançou dali a 2 meses uma série. E é uma coincidência na verdade, assim, né? Se precisa mudar todo o material de divulgação, assim, uma obra de ficção, você risca com um documentário baseado em fatos reais. Tá quase nisso, né? Que brincadeira. Quase isso. É quase isso. Agora, Paulo, passar isso para uma tela, você já contou um pouco da dificuldade. Quando você acha que a gente vai ter, seja na telona, ou seja nas telinhas, o documentário O Pai das Fake News? O documentário ficcional. A ideia é a gente rodar no primeiro semestre do ano que vem e lançar no início de 25. É muito louca essa área de cinema, porque eu trabalho com a Paris Filmes. E a gente fez uma reunião 2 semanas atrás, que eu tenho um filme que eu lanço 21 de setembro, outro 8 de fevereiro do ano que vem. Aí o Jorge, que é o diretor de marketing, assim, e 24 deu, né, Paulo? Não tem nada, não tem mais data. Nossa, agora é só 25, né? Que é muito louco, a gente está em 23 e já falando em 25, né? Mas é que o cinema é isso, ele tem uma programação, uma preparação. Pô, você vai na Disney, lá os caras sabem o que vão lançar em 2030, né? Fora normal. Então é isso, a ideia ou o máximo lançar no final de 24, mas no final de 24 e início de 25. E aí, filme mesmo, o protagonista vai ser de fora, porque o cara não fala português e os outros todos são de Veracruz, falando ali o idioma nativo de Veracruz, que é muito parecido com o português, assim, entende? Muito parecido, mas não é português, temos que ver que é uma obra ficcional. Aliás, assim, reza uma lenda aí que tudo na América Latina é ficcional, né? Você falou de um país ficcional na América Latina, reza a lenda por aí que tudo na América Latina é uma ficção, porque às vezes você não acredita no que acontece por aqui. Não, o realismo fantástico do Gabriel Garcia Marques e todo mundo não poderia nascer em outro lugar, né? Tinha que ser na América Latina, porque as coisas são muito surreais, cara. São muito. O meu filme que estreia em setembro. Eu estou misturando já outros assuntos aqui, porque está falando de livro, mas de tudo, né? Em setembro eu estreio o Ainda Somos os Mesmos, que é um longa, que é um spin-off de um filme que eu ganhei o Festival de Gramado em 2009, que chama-se Em Teu Nome, que era sobre um sobrevivente da ditadura, E o Ainda Somos os Mesmos se passa dentro da Embaixada da Argentina no Chile em 73. Um grupo de brasileiros tentando sair de lá sem saber se ia sobreviver ou não. Cara, quanto mais você... quando a gente estava filmando, assim, ó, o Edson Celulari, a Carol Castro, o Lucas Afro, que eram os atores principais, a gente se olhava e às vezes dizia assim, é inacreditável que isso tenha acontecido há 50 anos, né? Já é inacreditável que tenha acontecido, né? Mas que tenha acontecido. E quanto mais...
É fora do normal. É muito atual, é muito atual. A gente continua. O final do filme eu mudei umas 3 vezes, porque a gente filmou em setembro do ano passado, agosto, setembro do ano passado, no Brasil e no Chile. Tava com o filme montado em dezembro, aí veio o 8 de janeiro, mudou tudo. Sim. Mudou tudo. Aí a gente fez um novo final, porque o filme é uma defesa da democracia. São pessoas que lutaram pela democracia. Só que imagina a diferença que era antes de 8 de janeiro, Sim. 8 de janeiro e depois, né? Então, é uma coisa muito doida. Talvez até o dia de lançar o filme ainda tenha que mexer. Já tem que fazer. Veja final 1, final 2, daí você só vai soltando. Isso tinha nos antigos DVDs, né? Você via assim, veja, final alternativo. Versão atualizada, né? Versão atualizada, cenas deletadas, aquelas coisas todas. Paulo, aproveitando a tua experiência no cinema, tá muito na moda isso que você colocou, o spin-off, ou seja, ou uma regravação, assim. Por que está tendo essa tendência de não soltarem roteiros originais, mas de criarem coisas sobre algo que já foi criado? Minimizar o risco. Minimizar o risco. Basicamente é isso. Porque isso tá tão forte, cara, que, por exemplo, eu fui no Festival de Berlim participar do Europa Film Market, lá, que era a feira que tem paralelo. Numa reunião aparece um cara da Bélgica, de uma produtora, querendo fazer um remake de um filme que eu acabei de rodar em fevereiro, que vai ser lançado em 8 de fevereiro do ano que vem, que é um filme pré-adolescente, com a Júlia Benítez, a garotinha que fez a Mônica, que agora é o primeiro filme com 14 anos já. E eu não tinha o filme montado ainda. E o cara disse, não, eu sei, mas quando tiver, me manda o filme que a gente vai, mas eu acho que esse tema vale um remake aqui na Bélgica. Então a gente faz para a França, E o cara começou a falar, cara, eu juro assim, ou eu tô muito defasado por causa desses 2 anos da pandemia, que eu tinha ido no festival. O último evento que eu tinha ido era o Festival de Berlim. Aí veio a pandemia e voltei no primeiro evento pós-pandemia no Festival de Berlim. E eu disse, o que está acontecendo? Alguma coisa tá... Aí o cara que estava comigo, o produtor do cara, disse assim, não, cara, é que o mundo realmente muda, aceita. Eu digo, não, aceito, para mim até achei ótimo, né? Não, tudo bem, né? Aí esse mesmo cara mandou ontem um e-mail dizendo que quer o Chuteira Preta, o Dark Soccer para eles, que quer o Dark Soccer, não o remake, mas o original, que, claro, a notícia das apostas virou mundial, né? Então, assim, ó, a indústria, ela virou numa velocidade que é estonteante para quem cria, mas também é para os executivos. Eu imagino um executivo de um streaming, mas deve ser uma pica o cara ficar ali com aquele troço, tentando adivinhar a tendência, o que vem. Babá. E tem essa coisa também, respondendo a tua questão do remake, ou o tempo de um filme, ou de uma série, é muito largo em relação à velocidade do público. Então, você começa a desenvolver uma série, ela vai, na melhor das hipóteses, estar filmando em 1 ano e meio, para estar pronta em 2 anos. 2 anos, pensa em 2 anos como é que era o público que assistiu, ia no cinema, ou que assistiu o streaming. É muito difícil. Por isso que também os gêneros se dão bem. Por que o terror se dá bem? Porque o terror é uma legião de fiéis, entende? Sim, o cara do terror, ele vai para ver a mesma coisa, tem que ter os mesmos códigos, tem que ter tudo, mas é um público certo no mundo, entende? Não, porque eu fiquei meio que chocado quando eu escutei que vai ter um remake do Harry Potter. Eu falei, peraí, Harry Potter tá aqui ainda, é recente ainda. Eu conheço, tem gente que não viu ainda Harry Potter, por incrível que pareça, e já vai ter um remake. Eu falei, não, tudo bem, já teve remake do Parque dos Dinossauros, tudo bem, foi continuação, não foi remake, vai. Mas, sabe, os caras estão fazendo remake, o The Walking Dead, independente de quem gostar ou não gostar, eu até gostei. No final, não tanto, mas eu gostei da série. Bom, vão ter, acho que 4 ou 5 spin-offs, agora pega o personagem. O Exorcista tá sendo feito. O Exorcista está sendo feito o remake, que é os 50 anos do Exorcista, né? Também. Meu Deus do céu. E aí, olha, mas é que olha também como merece o remake, quando é muito tempo. Eu fui assistir o Exorcista agora. Cara, tem horas que a gente ri. Tem horas que... Foi o filme que eu mais passei medo na minha vida, sem dormir quando eu assisti.
E agora o filme vira quase uma comédia em determinados momentos. Então, o novo vem com outro tratamento. Vem com um novo arranjo. Mudou tudo, cara. A linguagem, a luz. Pega um filme dos anos 70. Eu vou te dar 2 exemplos. Exorcista e o Expresso da Meia-Noite. Que era, né? São 2 filmes que foram um grande sucesso, assustadores, tensos, como o Expresso da Meia-Noite. Se você olhar hoje, a luz é luz de novela das 7. É tudo iluminado, é tudo... Hoje não é isso mais. A linguagem é tudo... Você pega qualquer filme de terror lá, da Freira, ou sei lá o que, é tudo uma coisa densa, recortada, não sei o quê. Então, é isso também, a releitura, além de minimizar o risco, obviamente, é isso, é a questão de você também dar uma roupagem atualizada. Uma nova linguagem, né? Eu peguei a minha filha uma vez, hoje ela tá com 24 anos, mas quando ela tinha uns 15, botei a assistir o Mad Max 1. Ela olhava para mim e dizia, vocês achavam bom isso naquela época? Entende? E eu, assim, empolgadíssimo, digo, porque vai ser, é um filme que causou um terror, depois vai ver, tem a criança na estrada, não sei o quê. Cara, não dá, você não dialoga com essa geração atual. Por isso que eu acho que essa coisa do remake, do coisa aí entra a diferença do livro. Você pega o Poderoso Chefão, o livro... Eu faço uma coisa na minha vida pessoal, assim, quando eu começo a pegar uma sequência de 2, 3 livros ruins, que eu tenho o hábito de não abandonar o livro, que eu também. Pode ser muito ruim, mas eu vou até o final. Aí quando eu pego 2, 3 livros ruins, eu volto para um que eu já li, que era o que eu adorava, para dar uma aliviada. Esses tempos eu fiz com o Poderoso Chefão. Para descompressar, fazer uma limpeza, né? Exato. Pega o nome da Rosa, do Humberto Eco, que é uma... Gente, para mim é uma coisa do outro mundo, que é bom aqui. Exatamente. Guardar esses livros para a gente... bom, você pega livros da década de 30, os russos lá, do século XIX, né? E são obras incríveis, né? E o cinema não, o cinema ele realmente é raro o filme que você pega da década de 70 que você vê hoje interessa alguém que tem 15 anos, entende? A não ser os malucos que gostam de Star Wars, como eu, por exemplo, mas quer dizer, que ainda pega o primeiro Star Wars, o primeiro não o 1, né, mas o primeiro que foi lançado, e você olha assim, gente, é horrível aquilo, meu Deus, como era... A nave. Aquela nave, só faltava você ver o pauzinho segurando a nave. Mas tudo bem, mas é maravilhoso, é maravilhoso. Paulo, me diga uma coisa. Quem quiser ler O Pai das Fake News, onde que encontra? Bom, ele já está nas melhores livrarias do ramo. Graças a Deus, a minha editora, a Citadel, ela é muito articulada em termos de distribuição. Às vezes eu recebo, assim, do Cães da Amazônia, outro livro, recebo comentários de Manaus, de Sergipe, legal. muito, muito legal isso, assim, tipo, isso é fundamental hoje no livro. Agradeço muito a editora por isso, né, porque a maior parte dos escritores, o grande sofrimento é a distribuição, né, então ela está já em todas as livrarias e está também disponível as versões físicas. Eu sempre peço que o Spielberg pede para as pessoas assistir os filmes no cinema, e eu peço para que as pessoas comprem o livro físico, para ter o cheirinho do livro. Sim, aqui. É maravilhoso. Já está também nos sites Amazon, Mercado Livre e tudo. E uma novidade aqui, aproveitando a entrevista para dar, que eu fiquei sabendo anteontem, o livro vai ser lançado em novembro na Argentina, lançamento em Buenos Aires, e depois em fevereiro ou março em Portugal, na FINAC de Portugal e de Lisboa, em fevereiro ou março. Então, o livro já está saindo com 3 países assim, de ataque, porque é um tema que não tem algo que aconteça, né? Então... E chama fake news tanto na Argentina como em Portugal também, né? Não tem essa de não chama essa de mentirinha dolosa, não tem isso, é fake news, né? Não tem como, tá? E quem quiser conversar com Paulo Nascimento, quem quiser conhecer um pouco da tua carreira, da tua obra, onde que te encontra nesse mundão sem porteira? Bom, aí é um problema que eu espero que o público me perdoe, mas eu optei na minha vida por não ter rede social.
Ah, que delícia. O que é um desespero para a editora, que é um desespero para as distribuidoras na hora de lançar filme, mas eu faço isso não por nada mais além de que eu não conseguiria, eu não consigo, eu admiro as pessoas que conseguem administrar seu tempo para ter rede social, porque eu tenho o hábito de ler, eu assino 4 jornais. Eu leio um bem lido e 3 eu passo os olhos. E aí eu já tenho que trabalhar e quando eu vejo, e responder e-mail, responder WhatsApp, tem WhatsApp. Quando eu vejo... Não dá o número aqui, pelo amor de Deus. Não dá. Já foi o dia, mas tem as redes sociais da editora, que eu fiz meio que uma terceirização com eles, né? Da Citadel, que chega em mim tudo e eu respondo tudo também. Eu só não posso assumir o compromisso de... Bom, isso foi tema grave, assim, Imagino, né? É uma questão de sanidade, né? Assim, não administrar redes sociais, às vezes, quando é uma questão de sanidade, porque é insano, é um universo insano, não resta a menor dúvida. Porque se você entra a minha mulher que disse que se eu entrasse eu ia virar um viciado, porque eu gosto muito de responder o WhatsApp na hora, não deixo para depois. Eu não sei, imagina se eu tivesse, cara, eu não ia ser um cara que ia tratar com naturalidade, assim, de ver uma vez por dia, eu ia olhar toda hora, ia fazer. Então, assim, ó, me conhecendo é mais ou menos como o cara que não encosta num xarope que tem álcool porque tem álcool, entende? Então para mim a rede social é o xarope que tem álcool. Eu não me meto, que se eu entrar vai ser uma desgraça. Aí vira terapia. Eu vou passar o dia inteiro. Vou passar o dia, não vou escrever, não vou trabalhar, não vou fazer nada. Não. E a gente precisa de você criando. A gente quer você criando, não respondendo rede social. Não se preocupe. Paulo, quero te agradecer demais. Obrigado pelo teu trabalho. Obrigado. Muito boa sorte aí pelo pai das fake news, tanto físico, tanto e-book, mas para o filme também. Tenho certeza que vai ser um sucesso. E, obviamente, eu vou falar lá com a nossa amiga Júlia, você vai voltar aqui no Café várias vezes, porque você já tendo programação até 2025, eu já vou reservar datas até 2025 para você. Você pode organizar. Vai ser o café cultural. Bom, em setembro temos o Paulo, em fevereiro, depois em outubro de 25, assim vai. É uma loucura, porque as pessoas não estão acostumadas com isso, né? Quando as pessoas me perguntam alguma coisa e eu falo 25, fica todo mundo me olhando, assim, tipo, mané, não sabe nem se vai estar vivo em 25 e tá falando... Está confirmado que vai existir 2025? Será que está confirmado que vai existir? Olha, se existir, vai ter filme do Paulo. Isso que é gostoso. Uma vez, só para te contar, eu marquei uma reunião na Netflix em Los Angeles, em janeiro, com uma executiva, a Carol, que eu conhecia, que era executiva da Netflix em Los Angeles, e eu marquei, e ela disse, tá bom, então vai ser dia 23 de julho. Tá bom para ti? Eu disse, tá ótimo. E aí eu perguntei, que horas? Ela disse, não, isso é demais. Uma pessoa em janeiro querendo marcar uma reunião para julho já quer saber a hora. Quer saber que hora? Antes, pronto. Então, a hora eu te confirmo depois. Show de bola. Essas histórias são muito boas. Paulão, obrigado. Com certeza você vai voltar aqui várias vezes. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. E quinta-feira aqui em São Paulo, lançamento na Livraria Cultura, às 19 horas, o lançamento do livro. Espero... Quem está em São Paulo lá, e na próxima quinta-feira em Brasília, no Park Shop, na Livraria Leitura. Que maravilha. Vamos todos estar lá e vamos lá conhecer pessoalmente essa figura maravilhosa, Paulo Nascimento. Obrigado, Paulão. Muito obrigado a vocês. Valeu. E a você que acompanhou mais essa edição aqui do Café Cultural, meu muito obrigado, meu abraço. Semana que vem a gente volta com mais um bate-papo, tenho certeza, tão gostoso como foi esse. Valeu. Tchau, Paulo. Obrigado. Tchau. Obrigado.